Não se pode falar em fé cristã sem que Deus esteja presente no ensino, visto que foi Ele que criou todas as coisas e, por nos ter criado, estabeleceu princípios para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Dele vem a salvação que nos alcançou e a graça que é concedida para todos os homens. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um prazer falar agora sobre as lições bíblicas dos jovens. Para início da nossa consideração, do nosso diálogo, é interessante nós fazermos uma relação desta lição, lição de número 2, a realidade do Deus da Bíblia, com a lição passada, logicamente, a lição de número 1, que trouxe como tema a realidade da fé cristã. E naquela oportunidade, tratou-se, observou-se a respeito de informações sobre a origem do cristianismo, que é explicada na primeira vinda de Jesus, explicada a princípio dentro de um contexto geográfico e etnográfico judeu, e especialmente em Atos dos Apóstolos, vê-se o cristianismo com essa característica global, mundial, saindo de Jerusalém e alcançando o mundo. Também vimos naquela oportunidade o cristianismo e o seu livro, e por esta ocasião se considerou a natureza da Bíblia plenamente, totalmente inspirada, e a importância para o cristianismo do registro escrito da palavra de Deus. Considera-se nesse universo que o registro, especialmente dos livros do Novo Testamento, deram-se por conta de uma necessidade didática e uma necessidade evangelística do cristianismo, da igreja. A igreja precisava ensinar e ensinar repetidamente as escrituras, o registro, portanto, cumpria esse propósito, e a igreja precisava literalmente levar a palavra de Deus, e o registro possibilitou esse compartilhamento em outras circunstâncias culturais e geográficas. E, por fim, naquela oportunidade, na lição de número 1, considerou-se também o que caracteriza o cristianismo. O cristianismo não é uma fé em silêncio, mas uma fé expressiva. Portanto, sempre é bom lembrar da relação do cristianismo com a sua mensagem. E, é claro, a mensagem do cristianismo é que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou o homem pecou, e Deus criou na eternidade, manifestou na plenitude dos tempos, no tempo que ele mesmo escolheu, no tempo certo, o plano da redenção em Cristo Jesus. Nesta lição, lição de número 2, trataremos em avanço da realidade de Deus nas Escrituras, e o nosso primeiro ponto é Deus e sua existência, um tema no universo não cristão sempre muito complexo, que é razão de muitos e infundados debates, mas do lado daqui um tema em comum acordo muito pacífico, mas é de compreensão necessária o fato de que o cristianismo não pode se dar ao luxo, não pode continuar em uma realidade confortável de considerar que a existência de Deus para ele é um ponto pacífico e ficar aí em silêncio, mas compreender que Deus, como Criador de todas as coisas, tem um plano redentor para todas as coisas. Portanto, a mensagem do cristianismo é para, entre aspas, todas as coisas e todas as pessoas. Por isso, preocupa-se, debate-se com a existência de Deus. E a respeito da existência de Deus, nós consideramos ser um pressuposto básico das Escrituras. Para a Bíblia, a fé na existência de Deus, inclusive, é um princípio de razão. A Bíblia não é um documento em defesa da existência de Deus. Não existe uma estrutura, nem no cânon antigo,
nem nos livros do Antigo Testamento, e muito menos nos livros do Novo Testamento, que compromete-se em apresentar uma narrativa de apologia, de defesa, de argumentação em favor da existência de Deus. A Bíblia, o registro bíblico, a revelação especial, como veremos, parte de um princípio: Deus existe. E para as Escrituras, esse princípio é tão claro, é tão óbvio e, inclusive, tão natural, que se apresenta como sendo um princípio de racionalidade humana. Em outras palavras, não crer na existência de Deus é ser louco, é ser desprovido de qualquer razão, é ser desprovido, inclusive, de sanidade mental. Portanto, parte-se do pressuposto que Deus existe. A Bíblia é uma das provas da existência de Deus, posto que ela se enquadra, ela está agrupada, ela está na prateleira da revelação especial de Deus. Por que revelação especial? Porque ela cumpre alguns princípios comunicativos que correspondem ao que nós chamamos de economia divina. Em outras palavras, Deus falando na nossa linguagem, Deus falando no nosso universo, Deus falando na nossa cultura, Deus falando com as nossas ferramentas discursivas, Deus falando com os nossos códigos comunicativos, Deus utilizando os gêneros textuais que nós utilizamos para comunicar a verdade espiritual. A Bíblia, por assim dizer, é um encontro comunicativo do céu com a terra. Portanto, uma revelação especial. E neste mesmo patamar, nesta mesma prateleira, neste mesmo grupo de especialidade comunicativa revelacional, está a revelação plena, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Deus existe, Deus se manifesta de maneira especial, confito com propósito redentor pela Escritura e por Cristo, mas antes da revelação especial, Deus se dá a conhecer pelo que nós costumamos classificar de revelação geral ou revelação natural, que se dá por meio da natureza. É só lembrar do clássico texto bíblico que aponta para isso, que é o Salmo de número 19, os céus expressam, revelam, comunicam a glória de Deus. Ao lado da revelação da natureza está, em especial, a própria existência do homem enquanto ser humano, entre outras coisas, alguns princípios, inclusive naturais, de ética, de moral, alguns princípios de comportamento e, principalmente, o anseio intrínseco que está na natureza do homem pelo espiritual, pelo divino, provam que o seu Criador é divino, é espiritual. E também nessa categoria de revelação comum, que é possível perceber na natureza, na constituição do homem, também está aquilo que nós chamamos de graça comum. Deus providenciando o necessário à vida para bons e maus. Inteligência, graça comum. Sobrevivência, graça comum. Preservação da vida, graça comum. Inteligências artísticas, graça comum. Comida, graça comum. Não é preciso ser cristão, professo, um jovem cheio do Espírito de Deus para provar da graça comum. Todos são alvos da graça comum. Percebam que a criação é em si mesma um palco, por assim dizer, da manifestação, da revelação da existência de Deus. Deus existe, pressuposto básico. Quem não crê, segundo as Escrituras, está sem um parafuso ou com vários parafusos a menos.
Deus se revela de maneira geral na natureza, na constituição do homem, na graça comum, e Deus se revela de maneira específica na Escritura e em Jesus. Deus se revela na palavra e na palavra. A Bíblia é a palavra e Cristo é o verbo, a palavra. No nosso ponto 2, nós temos as ideias acerca da pessoa de Deus. As ideias a respeito da pessoa de Deus, na verdade, comprovam sua existência e a espiritualidade humana. Inclusive, o pensamento da inexistência de Deus, a ausência de crença, um posicionamento contrário à existência de Deus, acaba por referir-se à própria existência de Deus, porque ninguém se põe a não crer sobre algo que não existe. Pensar, estabelecer uma estrutura de pensamento que baseia-se na falta de fé a respeito de uma coisa é partir do princípio que ela existe. Então, nós temos, de maneira geral, 4 pensamentos humanos a respeito de Deus. Primeiro, o ateísmo, do qual eu já falei, que não crer na existência de Deus é a fé no nada. O panteísmo é a fé no todo, no tudo, que tem-se a perspectiva de que Deus é todas as coisas, de que a criação é Deus e que assim por diante. Nós temos, em terceiro lugar, o teísmo, que é a fé no Deus distante. Deus é o Criador, mas de maneira simbólica, metafórica, ele é apresentado como um construtor de relógio, um relojoeiro que, muito embora tenha criado esse relógio, deu-lhe corda, o pôs para funcionar e deixa a máquina se conduzir conforme as suas próprias leis de funcionamento. E, em quarto lugar, nós temos a maneira de pensar a respeito da existência de Deus, chamada deísmo, que é o Deus perto. E compreende o fato, sim, que Deus criou todas as coisas, mas, muito embora ele não seja a criação, ele intervém na criação, ele sustenta a criação, ele se envolve com a criação. Nós somos afeitos, nós somos do grupo do deísmo, nem ateísmo, nem panteísmo, muito menos teísmo, porque se nós crêssemos no teísmo de um Deus que não se envolve, o plano da redenção, que é o maior símbolo, a maior prova do envolvimento de Deus, inclusive Deus tornando-se criatura, cairia por terra, seria incoerente, não teria fundamento, mas nós cremos no deísmo. Deus criou e Deus intervém. Portanto, senhoras e senhores, meus queridos jovens, a existência de Deus é necessária para a compreensão do estabelecimento de um padrão de vida, para a condução de uma existência conforme Deus deseja. Se houver um comportamento de fé errado em relação à existência de Deus, naturalmente se verá no comportamento diário seus respectivos problemas. Uma fé em Deus significa uma vida que pelo menos conscientiza-se de que Deus existe, é o Criador de todas as coisas, portanto tem autoridade legal para determinar o padrão que suas criaturas devem viver. Deus abençoe você, querido jovem, em nome de Jesus.